Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Hoje celebramos Santo André. Santo André foi este primeiro discípulo de Jesus Cristo, aquele que é considerado o protocleto, que significa o primeiro a ser chamado pelo Senhor. Foi ele também que anunciou por primeiro a São Pedro, seu irmão, que havia encontrado o Messias. Aqui nós vemos algo muito importante. Santo André é aquele discípulo que ele acolhe o chamado, a escuta, mas também ele tem a atitude de anunciar aquele que o chamou. Por isso que o Evangelho de hoje, na festa de Santo André, nos chama a esta realidade, onde nós precisamos acolher o chamado de Jesus Cristo. Jesus, hoje no Evangelho, vem aos seus discípulos, a Pedro e André, que estão lançando as redes. E Jesus ele vai usar da qualidade que eles tinham para transformar esta qualidade numa obra de salvação. Veja que esses homens estavam lançando as redes, porque eram pescadores. Jesus chega junto deles e diz: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Veja que Jesus Cristo não faz com que eles abandonem o dom deles, a aptidão deles, mas Jesus ele quer potencializar a aptidão deles para que eles pudessem agora não pescar mais peixes, mas pescar homens, pescar almas para o reino dos céus. Mas veja que esse chamado de Jesus Cristo é um chamado duplo, um chamado para que possamos segui-lo, mas também que possamos aprender dele. Por isso que esses dois irmãos, no final da sua vida, eles se uniram tanto a Jesus Cristo, ao Mestre, que sofreram a mesma morte do seu Mestre. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. André, crucificado numa cruz em forma de X. Porque o X, que é o Chi, na letra grega, é a primeira letra do nome da palavra Cristo. E assim nós vemos como que esses homens se identificaram cada vez mais ao seu Mestre. Quando Jesus diz: "Segue-me", é para que nós possamos andar atrás dele, para que nós possamos ver as suas atitudes e possamos imitá-lo. Quanto mais nós adentramos nesse caminho de seguimento, mais nós vamos também adentrando nessa consciência de que a nossa vida é uma vida que deve ser entregue a Deus, para uma imitação do próprio Deus. Quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério de imitação do próprio Deus, mais nós vamos nos tornando capazes de anunciar o próprio Deus através da nossa vida. E é nesse momento que a missão de Deus começa a se manifestar também na nossa vida, porque é nessa forma, na imitação de Jesus Cristo, que nós vamos nos tornando pescadores de homens. É nesse momento que nós vamos
adentrando nessa identificação, nessa transformação ao Divino Mestre, que nós vamos tendo essa verdadeira manifestação da obra de Deus na nossa própria vida, que é sim pescar homens para o reino dos céus. Essa é a vida que nós precisamos aprender a viver, uma vida de participação dos mistérios de Cristo, da vida do próprio Cristo e da sua missão, para que assim nós possamos realmente usar os dons que já estão em nós para o benefício da salvação das almas, para a edificação das almas. E é dessa forma que nós vamos crescendo dia após dia nesse grande mistério do chamado e do seguimento para o anúncio da boa nova da salvação. Santo André nos ensina justamente isso. E o Evangelho de hoje nos relata este itinerário do chamado de Jesus Cristo, daquilo que é a formação do discípulo e do envio para participar da missão salvífica do próprio Deus. Assim deve ser a nossa vida. Precisamos estar atento ao chamado. Precisamos seguir Jesus Cristo para aprender dele. E seguir Jesus Cristo significa aprender a doutrina, conhecer a palavra, permanecer firmes nos sacramentos, na igreja, para que assim nós possamos permanecer sempre com os olhos fixos em Jesus, para que Ele esteja sempre à nossa frente. E quanto mais Jesus Cristo está na nossa frente, mais nós conseguimos ver o seu exemplo. E vendo o seu exemplo, conseguimos imitá-lo. E quanto mais nós imitamos, nós vamos nos tornando verdadeiros discípulos, porque Ele mesmo disse que o mestre não é maior do que o discípulo, nem o discípulo maior do que o mestre. Basta que o discípulo seja como o mestre. E ser como o mestre significa tornar-se capaz de manifestar a perfeição, o anúncio da Boa Nova através da vida, a presença de Deus, a luz de Deus que ilumina o mundo através do nosso testemunho. E é isso que vai realmente permitindo com que nós participamos da missão, porque a missão é algo que acontece de forma cada vez mais natural, não é uma coisa forçada, porque a missão ela é sempre uma consequência desses dois primeiros passos, da correspondência ao chamado, do seguimento, do aprendizado para uma identificação cada vez mais profunda ao Filho de Deus, para que assim possamos manifestar e transbordar a missão salvífica dele através da nossa vida e nos identificar cada vez mais e mais profundamente à vida do próprio Mestre, como Santo André, que se identificou tanto à vida do Mestre que foi digno de morrer na cruz como o seu Mestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.